Secretário Leonardo Busato, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. A gente tem essa confusãozinha, né? Porque senão o pessoal acha que pode ser meu pai, mas a voz é bem diferente, né? Um pouquinho diferente. Acho que sim, não sei. Não, a voz é diferente, Secretário Leonardo Busato, Porto Alegre tá falida, pra gente começar assim, já com uma perguntinha fácil. Sim. Porto Alegre tá falida, porque afinal de contas, o prefeito esteve aqui e disse que não vai pagar, tem 4 meses, não sabe como é que vai pagar, 4 meses do funcionalismo. Como é que tá essa situação, hein? A gente sempre diz assim, né? Se os estados fossem empresas, os estados brasileiros, eles estariam quebrados, já tinham fechado. O estado do Rio Grande do Sul é um exemplo, a União é outro, a gente está vendo o que a União está de rombo, e os municípios iam chegar nesse ponto, chegaram. A Prefeitura de Porto Alegre hoje tem uma situação extremamente grave, as despesas hoje são muito superiores às receitas, por questões estruturais e conjunturais. A maior crise econômica da história não ia deixar Porto Alegre impune nesse processo. E a situação é gravíssima. E quando a gente fala sobre essas questões de atraso salarial, de que pode juntar 1, 2, 3 meses, não é para criar terrorismo nenhum. É porque é aquela questão, a gente só consegue saber o tamanho do remédio se a gente souber o tamanho da doença. E a doença é muito grave. Então as pessoas têm que entender que o remédio vai ter que ser muito pesado. O remédio do governo federal nos últimos dias foi aumento de impostos, seja através do fim de desonerações, né? O governo do estado já fez isso também. Porto Alegre vai aumentar impostos daqueles que estão na mão do município, tipo ISS, por exemplo? Não, essa questão está fora de cogitação, Felipe, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o tamanho da Prefeitura de Porto Alegre. Qual é o custo? A gente não tem como discutir nenhuma questão de receita, e isso já está completamente descartado, principalmente a questão do ISS, que é uma questão de imposto sobre serviços, que afeta os mais pobres, antes de discutir o tamanho de Porto Alegre. Nós chegamos lá na Prefeitura de Porto Alegre com um custo de cargos em comissão de mais de 10 milhões de reais por mês. Então, como é que eu vou discutir, como é que a população vai entender alguma discussão de aumento de carga tributária quando eu gasto 10 milhões de reais por mês com Vocês chegaram com 10 milhões. Hoje é quanto esse Hoje, valor? A gente tem assim, esse número varia porque ocorrem sempre exonerações, né? E, eventualmente, nomeações. Obviamente, isso não vai se encerrar porque tem cargos ainda não preenchidos. Basta ver que tem 2 secretários que são cargos em comissão não preenchidos. Mas hoje a gente já tem uma economia, com os dados de hoje, de 53 milhões por ano. Ou seja, um pouquinho mais de 5 milhões por mês. Tá, então vamos lá. Era 120 milhões de gastos com cargos em comissão. Isso. Hoje, reduzimos 53. Reduzimos 53. Já reduzimos 53. Reduziram 53. Está na faixa dos 70 milhões, então. 60 e poucos. 60 e poucos. Mas a gente ainda tem algumas empresas, alguns órgãos da administração indireta que ainda não fizeram a sua avaliação, até porque não tinha... Os diretores são recentes. E eles vão fazer esse trabalho de exoneração, principalmente daqueles cargos que não são necessários. Não existe um número mágico, Felipe. O número mágico é o mínimo necessário para a prefeitura funcionar. Tá. Quando é que vocês vão ter isso mapeado? Do mínimo para a prefeitura, o número mínimo para a prefeitura? Isso vai estar muito ligado, Felipe, à reforma administrativa que já está sendo gestada, ela está quase pronta. Nós estamos na fase de elaboração do próprio projeto de lei que vai ser para a Câmara. E lá, não só nós vamos redimensionar a estrutura física de secretarias, de órgãos, mas o número de servidores necessários. E, obviamente, aqueles servidores, aquelas funções que nós não tiveram servidores que possam assumir, teriam que ser ocupados por cargos de gestão, que são cargos de comissão. Ali nós vamos ter um número definitivo. Esse é o nosso prazo é de 120 dias, início de maio. Provavelmente lá nós vamos ter quase um retrato claro e quase com certeza o valor que a gente tem necessário para ter de cargos de comissão. Isso está na sua área, na área do secretário Parodi, Isso. O pessoal está mandando essas informações, os políticos do governo estão trabalhando com esses números, estão, assim, olha, está aqui os números, o pessoal está andando nesse processo todo. Exatamente. Mais a secretaria agora do secretário Parodi, que cuida da área de pessoal, mas essa ação, ela é capitaneada pelo próprio prefeito. Ela não importa se é um político, se é um técnico. Não é o secretário Leonardo que liga pro secretário, secretário, pois é, Leonardo, estão no mesmo nível. Não, é o prefeito Marquesan que entra, o secretário manda os números. Exatamente, então ele já chamou o secretário, novamente,
individualmente, coletivamente, ele disse, olha, nós vamos exonerar todos os cargos possíveis. Nós não podemos ter nenhum CC, nenhum cargo em comissão que não seja dispensável que esteja lá. E é critério político, Felipe, eu falo pela Secretaria da Fazenda, nós não tivemos uma indicação política, nós não tivemos nenhuma ingerência política na escolha de nenhum cargo, seja de servidor de carreira, seja de cargo em comissão. Todos eles passaram pelo banco de talentos, todos eles tiveram uma avaliação prévia, assim como qualquer empresa, e a seleção foi exclusivamente pelo critério técnico. Eu falo pela Secretaria da Fazenda e digo isso por todos os cargos em comissão do governo. Todos eles, por exigência do prefeito Marquesan, passaram pelo banco de talentos e estão sendo nomeados pela sua qualificação técnica. Isso obviamente gera, no começo principalmente, uma certa confusão, gestores às vezes não acostumados com isso, mas é muito bom, né, ver que a gente tem conseguido preencher os cargos de gestão da prefeitura com gente de experiência profissional fora do setor público, inclusive. Secretário, voltando à questão dos impostos, tá, ISS o senhor me falou, mas vamos lá, a situação de, por exemplo, IPTU, que é o que se fala agora numa revisão da planta de valores de Porto Alegre. Sim. Como é que está isso? Nós temos que deixar claro o que é revisão da planta de valores, Felipe. Revisão da planta de valores é uma coisa, o valor cobrado pelo imposto é outro. O que é a revisão da planta de valores? Quando se cobra o imposto, ele se cobra sobre uma planta genérica, um valor estimado de imóveis. Isso, até pela legislação, que a gente não cumpre, deveria ser revisado a cada 4 anos. Porto Alegre é a capital que há mais tempo não revisa, desde 92. O que acontece? Injustiças. E é isso que nós queremos discutir. Por exemplo, onde, na Zona Sul, há 25 anos atrás, não existiam aqueles condomínios de luxo. Pergunto para os moradores quanto que eles pagam de IPTU. Eles pagam valores referenciais, como, por exemplo, o pessoal do Belém Velho, da Restinga, do Lami. Será que eles têm que pagar o mesmo valor ou têm que pagar valores diferentes? Essa é a discussão que nós temos que ter. Acho que essa discussão nós vamos fazer, já estamos fazendo estudos comprovando que imóveis que têm valores muito diferentes pagam o mesmo IPTU. Ou seja, o mais pobre paga mais e o mais rico paga menos. Uma injustiça que tem que ser corrigida. Exatamente. Tá. Isso em quanto tempo? O que a gente tem que avaliar? Primeira coisa, a gente tem que estudar, e nós estamos estruturando, qual é o valor real dos imóveis. Em 25 anos, eles obviamente valorizaram muito em algumas áreas, e em algumas áreas, inclusive, reduziram o valor pelo tempo. Quarto Distrito, por exemplo, é uma área que pode ter reduzido o valor. Claro, foi degradada, né? O próprio centro, agora, o centro histórico deu uma retomada, mas ele em algumas áreas piorou sua estrutura, né? Os imóveis se desvalorizaram, e esses realmente poderiam ter, inclusive, redução de valor. Agora, outras áreas, o Jardim Europa, 25 anos atrás, o Jardim Europa, que é o metro quadrado mais caro da cidade, nem existia. E o pessoal paga por uma planta genérica lá do passado. Isso é interessante, né? Porque o senhor pegou um bairro novo da cidade, construído todo ele, a construtora organizou toda aquela área, ao lado de 2 grandes shoppings, próximo do Country Club, quer dizer, uma área mega valorizada. Que há 25 anos tinha uma outra situação, um outro status, há 30 anos outro ainda, quer dizer, nem estava no mapa, ali eram chácaras, né? Era chácaras pedras ali, quer dizer. Até para construir lá foi difícil, porque ele era muito banhado, né? Tinha muita água, então é um pouco dessa discussão. A questão aqui que nós temos que tratar, Felipe, é a injustiça tributária, é a injustiça fiscal. Ou seja, aqueles que têm imóveis mais caros, às vezes pagam menos IPTU daqueles que têm imóveis mais baratos. O que nós vamos ter que discutir? Nós vamos reduzir, obviamente, a alíquota de quem tem imóveis menores, né, para poder não ter impacto nessas pessoas, e nós vamos ver com o prefeito como é que nós vamos fazer com essas que têm imóveis maiores, que obviamente também eles pagam tributos, só que no total da prefeitura, no total da cidade, a questão é que todos paguem de maneira igual, uniforme. Essa é a primeira discussão que nós vamos fazer. O restante, em relação a alíquotas, tudo, isso não tá fora de cogitação pelo que nós já estamos conversando, porque a carga tributária brasileira já não aguenta mais pagar a carga tributária, apesar de que a maior parte fica com a União, Sim. Depois um pouquinho com os estados e sobra só uma migalha para os municípios. Mas a discussão tem que ser enfrentada porque será que do Mampituba para baixo nós somos tão diferentes que a prefeitura de Porto Alegre, a capital, não tem que atualizar a planta de valores do IPTU? Será que os outros estão errados e nós estamos certos? Tá. Secretário, além dessa situação de revisão, e aí vai ter aumento maior para algumas áreas, o senhor já citou 2 áreas aí que tiveram valorização grande, caso do Jardim Europa especificamente, que não existia e é um bairro planejado,
A gente pode considerar Central Park ali na Ipiranga também, dessa forma, que é um bairro planejado. Condomínios da Zona Sul também. Condomínios da Zona Sul, né? Quer dizer, essa situação, esses bairros planejados que surgiram, esses aí as pessoas podem se preparar que vai ter uma revisão mais forte, dá pra dizer assim. O que a gente vai colocar é que a gente tem que olhar a cidade como um todo, né? Se a gente olhar casos específicos, isso vai gerar certamente algumas questões que as pessoas podem não concordar. Agora, nós vamos estudar, nós vamos redimensionar nessas áreas. Essas áreas vão ter uma valorização da sua planta genérica. Agora, a discussão de alíquota, o impacto disso vai ser levado para o prefeito Marquesan e, se ele entender que a gente deva discutir isso na Câmara de Valores, que é onde o debate deve ocorrer. O senhor tem tanto valor na cabeça que o senhor falou Câmara de Valores, né? Câmara de Vereadores. É falta de valores que eu tenho na fazenda. Tá bem. Câmara de Vereadores. Qual é o déficit do município mensal hoje? Olha, Felipe, se a gente pegar todas as despesas já contratadas e as receitas, nós trabalhamos com um déficit mensal de 50 a 60 milhões de reais por mês. Tá. Por que isso não aparece nos primeiros meses do ano? Porque o IPTU, que é arrecadado, faz uma poupança. Então vou consumindo é que nem nossa casa, a gente tem uma poupancinha, só que como eu gasto mais do que eu arrecado todos os meses, eu vou consumindo ela. A nossa poupança no início de janeiro foi uma poupança muito inferior ao necessário. Eu já estou gastando essa gordurinha e ela vai acabar. E eu não tenho outro IPTU para cobrar esse ano. Esse IPTU vai ser só ao final do ano e o início do ano que vem. Então nós começamos com 50 a 60 milhões. Algumas ações muito pesadas que nós estamos já implementando, como essa questão do corte dos cargos em comissão, até a questão do limite remuneratório dos cargos em comissão e dos servidores, redução de contratos, que tinham contratos muito acima do valor, inclusive de mercado, que nós estamos reduzindo. A nossa expectativa é reduzir muito, talvez chegar até 30, 40 milhões de déficit mensal. O problema é que ainda falta dinheiro. Esse é o grande problema. E nós vamos ter que se acostumar com um período de transição. Nós não estamos prometendo nada antes do final do ano que vem, que nós vamos reverter, e eu afirmo que nós vamos reverter essa situação, mas nós vamos passar por um processo, um período muito complicado, porque não se ajusta despesa e receita de uma hora para outra. Não é que nem nossa casa. Nós temos contratos, nós temos servidores, nós temos toda uma questão tributária que a gente não consegue mexer no curto prazo, mas podem ter certeza que nós vamos resolver o problema de Porto Alegre e nós vamos entregar não só uma Porto Alegre com menos déficit financeiro, mas déficit de serviços. Ou o pessoal acha que Porto Alegre está bem? Essa é a discussão que nós temos que fazer também. Isso é um consenso da prefeitura que a cidade está mal? Eu acho que... O prefeito Marquesan abriu a entrevista dele aqui dizendo isso. Olha, tá ruim, a gente sabe que tá ruim. A gente tem que sempre olhar assim, aí eu pergunto aos ouvintes, Felipe, que abra sua janela, que avaliem. Acha que Porto Alegre tá bem? Na questão da segurança, na saúde, na limpeza, na iluminação pública, nos buracos nas ruas? Aí uma avaliação pessoal subjetiva. Eu acho que a cidade, ela está mal. Não vou entrar no mérito do porquê, como, onde, quando. Agora ela está. Porque em consequência do quê? E para mudar essa realidade, não há uma mudança de 3 meses. Completamos 3 meses hoje. Então vai ser um processo. E a gente afirma, o prefeito Marquesan coloca e eu reafirmo. Não vai ser só através da Prefeitura de Porto Alegre que nós vamos mudar essa realidade. A sociedade, tanto a organizada quanto aquela que não é organizada, tem que estar junto, tem que participar. A Prefeitura, ela pode atrapalhar ou ajudar, mas é a própria cidade que resolve os seus problemas. Bem, uma provocação interessante aqui. Então vai baixar o meu IPTU. Em 95 não tinha tanto assalto no meu bairro. Ele não citou o bairro aqui, hoje tem Max. Olha, a questão de segurança pública, que é uma questão crítica, e nós não temos como dizer, ela é uma competência estadual, né? A prefeitura já criou uma secretaria de segurança estruturada, a Guarda Municipal está mudando o seu enfoque para tentar auxiliar. Agora, a competência constitucional é exclusivamente mas um bairro que tenha muito assalto, ele acaba baixando, desvalorizando o imóvel. Sim. Isso vai ter que ser de alguma forma isso acaba no cálculo, né? Com certeza. O valor dessa planta, ela é valor de mercado, né? Então se imóveis desvalorizaram, Sarandi, o bairro dele. Então pode ser que o Sarandi, que nesse período deve ter piorado não só a estrutura de segurança, até a estrutura pública, né? Uhum. Pode ter alguma redução no valor nesse período. Então, esse ajuste vai ser feito e a decisão também vai ser em relação do próprio prefeito e da própria Câmara de Vereadores, como esse ajuste. Agora, uma coisa é certa,
nós vamos ter que criar uma maneira que quem é mais pobre pague menos e quem é mais rico pague mais. Tá bem. Como essa vai ser uma questão polêmica na Câmara, vocês vão ter que encaminhar ela já no primeiro semestre ou logo na virada, porque afinal de contas, tudo em Porto Alegre vira um debate interminável e em 2018 vocês vão estar querendo cobrar essa situação, né? Exato. Assim, a gente tem o nosso tempo ali da Secretaria da Fazenda final de maio, ter o estudo pronto e apresentar para o prefeito. A forma de tramitação, a discussão, isso vai se dar no tempo político, no tempo das decisões. Agora, nós vamos ter esse estudo pronto. Se o próprio prefeito ou a Câmara entender que a gente não deve refazer, ok, mas o nosso trabalho vai ser esse. Mas não só essa ação, Felipe, diversas outras ações que nós vamos ter que tomar, medidas necessárias, elas vão ser encaminhadas para a Câmara já no mês de abril e no mês de maio, até o final do mês de junho, principalmente. Nós não podemos pecar pela omissão e deixar de fazer tudo o que é necessário fazer para ajustar não só as finanças de Porto Alegre, como os serviços públicos, que também estão aí com déficit. Pergunta ao secretário: como taxista, estou muito feliz com o asfaltamento do Oswaldo Aranha, Protásio Alves e outros. Entretanto, o município, por aquilo que é noticiado, está completamente sem dinheiro. Pergunto de onde saiu a grana para o asfaltamento, se vão prosseguir essas obras. Irã Cohen é o taxista do prefixo 3302. O taxista, com essa pergunta, ela possibilita uma explicação bem rápida sobre a questão das finanças. Esses asfaltamentos foram feitos com dinheiro de empréstimo, um empréstimo internacional. O problema não é o dinheiro de empréstimo. De empréstimos nós temos a Orla, nós temos o PISA, nós temos esses asfaltamentos. Só que esse dinheiro é só para isso. Felizmente nós temos. O problema é o dinheiro para as outras coisas que nós não temos, que é dinheiro dos impostos, das transferências estaduais e federais. Ou seja, esses asfaltamentos grandes que são bancados com recursos externos, vão continuar, e ainda bem que nós temos essa possibilidade. Nós temos que só fazer bem e rápido. Felipe, na minha casa foi realizada uma revisão. Parcelei um valor de R$12 mil. Continuo pagando IPTU anual já com o valor revisado. Muitas pessoas também estão pagando. Isso não é um aumento de arrecadação da prefeitura? Marco Silva. Sim, essa ação já foi tomada desde 2009. Aí eu só vou relatar a história, né? Em que foi feita uma fotografia aérea de todos os imóveis de Porto Alegre, porque alguns fizeram novas construções, ampliações, e esses tiveram sido cobrados já pelas gestões anteriores, valores relativo a essa parte, essas ampliações, digamos assim. Provavelmente esses casos, em que já houve ampliação e uma reavaliação do valor, eles não vão ter impacto ou vão ter impacto menor. Então, tudo é muito complexo, a cidade é viva, né? Mas esses levantamentos, esses aumentos que já houveram fruto de trabalhos da gestão anterior, eles já estão dados e provavelmente não vão ter impacto. Tá. Secretário, 4 meses não tem como pagar o funcionalismo. Foi o que disse o prefeito aqui. Eu insisti, perguntei 3, mas como é que não vai pagar? Perguntei para ele, vai ser parcelado esse salário? Como é que é isso? O que vocês estão definindo? Porque afinal de contas, o prefeito disse assim, não tem como, tem 4 folhas de pagamento que não tem dinheiro para elas. São os 750 milhões que o senhor fala aí de déficit da prefeitura. Vai ter parcelamento? Quando é que vocês comunicam isso? É a partir de maio, né? Mas quando é que vocês... Vamos lá, assim, uma questão bem importante. Nós recebemos a prefeitura e essa programação financeira de fluxo de caixa é feito pelas mesmas pessoas que sempre falam, que fazem na prefeitura, que são os servidores que lá estão na Secretaria da Fazenda. O salário vai atrasar, Felipe, infelizmente, porque a prefeitura tem um problema. Ela não tem arrecadação grande do meio para o final do ano. Então, do meio para o final do ano, nós vamos ter atrasos salariais. O número de atrasos, isso vai chegar de um mês para o outro, vai depender da nossa capacidade, tanto de redução de despesa, quanto de aumento de arrecadação de cobrança. Para que as pessoas entendam, um mês para o outro é um encontro de 2 folhas. Exatamente. O senhor teme que isso aconteça? Eu temo. Obviamente, nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça, mas a gente não pode esconder a realidade. O Rio Grande do Sul, como todos acompanham, ele só não atrasou, ele não acumulou uma folha atrás da outra, porque teve saque de 1 bilhão de depósitos judiciais, a União deu uma carência da dívida, coisas que Porto Alegre não tem à disposição. Nós não temos as mesmas ferramentas para empurrar o problema para frente, como o Rio Grande do Sul fez. E nós não queremos empurrar o problema para frente, porque todos sabem a situação do estado do Rio Grande do Sul, que foi fruto de inúmeras medidas do passado que só empurraram o problema para frente. Agora, se nada for feito, e essa é uma realidade, se nada for feito, nós vamos atrasar
1, 2, 3, até 4 folhas de pagamento. Por isso que a Câmara de Vereadores, nesse momento, vai ser extremamente importante, os servidores públicos, a sociedade entender que as medidas que nós vamos apresentar são necessárias, elas não são ou alguma questão de maldade, ou uma questão, enfim, que não tenha um motivo estrito somente de resolver o problema. E hoje a situação é maio, né? Com essas medidas que nós estamos tomando de redução de cargas em comissão, de despesas, nós podemos até talvez empurrar para junho. Mas a receita é sempre menor que a despesa. Então todos os meses a situação piora. Então tá. A Prefeitura de Porto Alegre não tem a possibilidade do governo do Estado, essas negociações que pode. Não vou pagar a União. Aí o problema se transfere para uma questão política, a União dá um jeito, prorroga. Não vou sacar 1 bilhão lá de algum local. Não tem isso. Não. Então, a partir de junho, teremos parcelamento. Isso. Tá. O senhor não sabe quantos meses ainda. O prefeito falou 4 meses. É que a situação é assim, ó. Quem trabalha com finanças sabe que todos os dias muda. A situação hoje é faltar 4 meses de folha de pagamento. Ou seja, se eu pegar todas as minhas receitas previstas e as despesas que eu já tenho contratadas, tá faltando 750 milhões. O que tem acontecido? Era para ter faltado dinheiro em março. Se não fossem as medidas que nós tomamos no início do ano, cortando estrutura, cargo em comissão, reduzindo diária, passagem, curso, evento, de tudo, tinha faltado dinheiro em março. Nós já conseguimos empurrar esse problema para maio. Só que as soluções, elas vão se esgotando. O que nós vamos ter que colocar? Hoje, faltam 750 milhões, 4 folhas de pagamento. A situação hoje é faltar dinheiro em maio. Se nós vamos conseguir empurrar alguma outra despesa ou economizar mais alguma coisa até lá, nós não sabemos. Agora, a partir de junho, vai haver atraso salarial e nós não sabemos ainda até quantas folhas vão ser atrasadas, ou se vai emendar uma folha na outra. Mas a gente fala isso não para criar terrorismo a ninguém, mas que as pessoas se preparem para esse momento, saibam que a situação não fomos nós que criamos, nós recebemos a situação da prefeitura assim e nós vamos resolver, mas demanda tempo. A prefeitura não tem dinheiro, então os vereadores não receberão, nem o secretário. O secretário é o seguinte, o secretário está recebendo parcelado há quanto tempo? O senhor trouxe 14 meses. O senhor trouxe o senhor é pago pelo Estado, o senhor está cedido, né? Exato, eu há 14 meses não recebo em dia. E os vereadores, é uma discussão que nós já tivemos no Estado, eles são um poder autônomo, eles têm recursos próprios. Então os vereadores, a não ser que exista um problema de financeiro na Câmara, vão receber em dia. Tá, então vamos lá. A prefeitura não tem dinheiro. Então os vereadores não receberão nem secretários, nem o prefeito, né? Luciano de Porto Alegre. Secretários e prefeito, se não houver dinheiro e houver parcelamento, vão receber parcelado. Secretários e prefeito. Os vereadores, é uma decisão, uma questão da Câmara de Vereadores que eu não saberia responder. O que é? Deixa eu ver. O que é isso aqui? Isso aqui é uma outra questão aqui, o secretário Ramiro Rosário, eu leio depois do ouvinte aqui. Tem várias perguntas aqui, mas não vai dar tempo de responder, só tem uma brincadeira aqui, entre aspas, mas quem fala mais rápido, o senhor ou o procurador Deltan Dallagnol? Eu acho que o senhor. 10h30, deixa eu tentar fazer um resumo aqui. Então, vem aí uma revisão forte de IPTU. Vem aí mais cortes na Prefeitura de Porto Alegre e uma situação que não tem como evitar vai ser o parcelamento dos salários dos servidores a partir do segundo semestre, porque a conta não fecha. Nesse caso aí o senhor não tem ainda aquela questão assim, se vai ser 1, 2, 3 ou 4 meses. E o senhor garante que em dezembro de 2018 a situação está ajustada. A gente faz a garantia, mas assim, a situação dada, nós vamos resolver o problema até dezembro de 2018. Isso nós estamos garantindo. Tá. Parece muito tempo, mas na administração pública tem o seu tempo. Agora, é importante colocar, Felipe, essa situação não foi criada por nós vamos resolver, ela é uma questão também conjuntural da economia, nós dependemos da reação do Brasil também, mas nós vamos fazer tudo para que nós tenhamos um segundo metade do governo que a gente possa entregar mais para a sociedade, que já tem déficit de serviço, não é só déficit de dinheiro, é falta de capina, de poda, de buraco na rua, de posto de saúde, de escola municipal e tudo mais. Também. Cumpri o meu acordo com o senhor, 10h32, vou liberar aqui. Muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente precisava fazer esse papo ao vivo, em frente a frente, para a gente ter essas explicações. Isso foi bem mais claro que o prefeito. O prefeito tergiversou, que não vou pagar. Tá. É parcelamento e é inevitável.
Exatamente. Secretário Leonardo Busato, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe. Bom dia para ti, para os ouvintes. A gente está sempre à disposição. A questão da transparência, ela também está muito ligada e nós estamos aqui tentando explicar as situações. Não é fácil. Eu falo muito rápido, então às vezes é mais difícil de entender. Vou tentar me policiar para falar mais lento. Não, o senhor fala com clareza, rápido, mas com clareza. Mas assim, a transparência é uma marca, nós todos os meses estamos divulgando todas as receitas e despesas que a prefeitura tem. Nós vamos divulgar novamente agora ao final do mês de março. E qualquer anúncio de parcelamento de salário, de valores, de prazo, nós vamos fazer da maior transparência possível, explicando o porquê, para que os servidores possam se preparar e serem parceiros. Eu tenho certeza que eles conhecem a situação da prefeitura e serão parceiros na busca de soluções e na saída dessa crise financeira que não é só de Porto Alegre, de todos os estados brasileiros do próprio Brasil.